Olá, meu querido, minha querida, que bom nós podemos estar aqui para essa ministração da Palavra de Deus. E eu, antes de lermos a palavra, quero orar com você para que Deus nos dê discernimento nessa hora, porque o que Deus tem para nós é muito importante para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos sido chamados, escolhidos, transformados, lavados, remidos, salvos pelo sangue de Jesus. O Pai, essa obra fantástica que só o Senhor poderia ter feito, ela tornou para nós viável, tornou o nosso relacionamento a Deus viável, e agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E eu te louvo e peço que o Senhor, através do teu Santo Espírito, estenda as tuas mãos agora sobre nossas vidas, ó Deus, para que ao refletirmos na tua palavra, sejamos, ó Deus, cheios do teu Espírito Santo, sejamos cheios do discernimento do Teu Espírito Santo, ó Deus. Sejamos cheios da convicção e que haja, ó Deus, salvação, que haja reconciliação, restauração, em nome de Jesus. Ó Pai, estende as Tuas mãos, salva, cura, transforma, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Mateus, no capítulo 5, versículo 17. Mateus, no capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: Jesus, palavras de Jesus: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Capítulo 25 de Mateus, versículos 31 em diante, diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Versículo de número 41, diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Versículo 46, e estes da esquerda irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Bom, pelo texto, ou pelos textos, já dá para imaginar que eu não tomei remédio hoje.
Vocês que andam comigo há um tempo já sabem o que isso significa. Para aqueles que não entenderam, isso significa que eu vou pegar pesado, doa a quem doer. E o texto, ou os textos, pedem isso. Eu sei que há muitos pastores e padres querendo dosar a pílula, né? Mas é tempo de levarmos Deus a sério, para que nós mesmos não venhamos a colher o que não gostaríamos. O tempo passa, o mundo gira, a situação socioeconômica tem seus altos e baixos, as pandemias no planeta vêm e vão, não é a primeira vez que nós passamos por uma. O mundo é o que sempre foi e os desafios continuam sendo os mesmos de sempre. Eu sei que muito tem sido dito e propagado no sentido de que estamos entrando num mundo novo, numa nova era por causa dessa pandemia e seus desdobramentos. Pode até ser, mas o fato é que os desafios continuam sendo os mesmos: sobreviver, lutar, superar e vencer o que tiver que ser vencido a despeito de qualquer coisa. Esses verbos eles estão presentes o tempo todo, em todas as épocas, tanto nas épocas de vacas magras quanto nas épocas de vacas gordas. Como eu já disse em outras ocasiões, a história ela é linear, ela tem começo, meio e fim, mas os homens, bem como os nossos problemas, são cíclicos. Eles sempre vêm, passam e depois lá na frente voltam de novo. Enquanto aquele que começou a boa obra em nós não completá-la, esse vai continuar sendo o nosso desafio: sobreviver, lutar, superar e vencer o que precisa ser enfrentado e vencido em nome de Jesus. A questão é: como vamos passar por isso no mundo que jaz no maligno, que jaz no descrédito, que jaz na desconfiança? Porque, vamos e venhamos, está cada vez mais difícil acreditar no que as pessoas dizem. Há uma multiplicidade de opiniões e interpretações, e consenso parece não ter lugar em nenhum segmento. O que alguém afirmou ontem, até com certa convicção, hoje já caiu, não vale mais. Promessas, votos, conceitos, até mesmo científicos e religiosos, principalmente nas últimas décadas, vivem mudando. Há um ditado popular que diz: o que fulano diz não se escreve, ou seja, quem disse o que disse não tem credibilidade e não precisa ser levado a sério. Em função disso, as pessoas estão cada vez mais descrentes e desconfiadas. O cenário é propício para os aproveitadores. Mas isso não é uma coisa exatamente nova. Tem sido assim desde que o pecado entrou no mundo. O mundo que jaz num sistema maligno e do maligno é um ambiente propício para os incautos, para os despreparados, para os crédulos sem discernimento, que são aquelas pessoas que acreditam em tudo sem conhecimento de causa nenhuma. Então, para essas pessoas serem enganadas é fácil. Aí vem Jesus usando a expressão: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E ele usa essa expressão por 6 vezes nesse capítulo. E lá no capítulo 25, ele solta uma bomba que, por mais que se tente amenizar, o impacto é devastador. Então Jesus começa o seu ministério de maneira
até branda, mais firme. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. O que ele está fazendo? Ele está pedindo para a gente considerar, para pesar, para acreditar, para confiar no que ele diz. E por quê? Porque o que ele diz não desdiz o que fora dito antes pela lei de Moisés e nem pelos profetas. Pelo contrário, coloca o que já havia sido dito num patamar ainda mais alto, num nível de comprometimento acima daquele que já havia sido apresentado. Jesus não foi como esses políticos que abandonam as obras dos que vieram antes deles, como se nada valessem ou tivessem feito tudo errado, para dizer que o que eles fazem é bom e é certo. Não, Jesus veio para cumprir, para levar a cabo a lei e os profetas. É o que ele diz no capítulo 5, verso 17. E para fazer isso, Jesus nunca tratou o mal de forma amigável. No seu confronto com o diabo no deserto, Jesus o colocou para correr, usando a palavra de Deus. Depois, em Mateus, no capítulo 8, verso 16, está escrito que foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os demônios com uma palavra. Ainda no mesmo capítulo 8, os versículos 28 em diante, conta a história do endemoniado gadareno, e Jesus expulsa desse homem uma legião de demônios. Com os fariseus, Jesus também pegava pesado. Ele os tratava com firmeza e não deixava barato não. Então, Jesus do Novo Testamento não é diferente do Deus do Velho Testamento. Ele é até mais incisivo, mais duro. A lei de Moisés e os profetas, ao serem interpretados literalmente, parecem ser muito pesados. Mas Jesus nos leva a enxergar o espírito da lei e dos profetas, isso é, a irmos além daquilo que está escrito, a levar o que está escrito muito mais a sério do que se pensa hoje com essa coisa do politicamente correto. Jeremias também enfrentou tempos assim. Lá no capítulo 5 do livro que leva seu nome, Deus fala com o povo através de Jeremias, porque o povo, de forma geral, acabou descrente na palavra de Deus, de tanto ouvir asneiras de pessoas que se diziam ser profetas de Deus. Aí quando Jeremias chama o povo para o arrependimento, para a mudança de vida, para não fazer alianças espúrias com gente incrédula, a não dar crédito àquilo que afronta a vontade de Deus, para que não houvesse juízo sobre eles, o povo não deu a mínima. Sabe o que eles pensavam? Vejam se isso não se encaixa no que as pessoas pensam hoje. Eles pensavam o seguinte: Deus não vai fazer nada disso que você está falando, não. Isso é invenção sua, Jeremias, é coisa de religião ou da religião que quer nos manipular, é coisa de gente desinformada, de gente sem formação acadêmica, é pensamento da direita fascista. Hoje está em voga isso, né? Essa coisa de julgamento não é bem assim, não. No fim, o que eles queriam dizer é o seguinte: tudo vai acabar em pizza para todo mundo. Por quê? Porque Deus é amor, e no amor não cabe juízo, não cabe acerto de contas, não cabe inferno. Então Jeremias foi uma voz dissonante no meio de um povo que deveria ser apegado a Deus, dada a sua história, mas que preferira seguir os seus próprios caminhos, seus próprios desejos, seus próprios pensamentos e influenciadores da época.
Jeremias foi um homem que se posicionou contra toda uma estrutura, contra todo um esquema, mas que apesar de toda a pressão que sofreu, se manteve firme. Aliás, os profetas verdadeiros, os que foram fiéis àquilo que Deus mandava, sempre foram alvos de críticas pesadas e até de morte, como no caso de João Batista. Jesus também foi uma voz dissonante no seu tempo e o é até hoje. Alguns pregadores querem minimizar o que ele disse, tentando fazer uma releitura dos evangelhos com base na cultura e no pensamento da sociedade pós-moderna. Mas a palavra de Deus é como o próprio Deus, não muda. Não há sombra de variação nela, não dá lugar a adaptações. Ela é o que é. Então, o que é que está por trás dessa tentativa de suavizar, de minimizar, de suprimir as verdades bíblicas? O fato é que muita gente não leva Deus a sério. Para muita gente, o discurso de Jesus só é conveniente quando diz: venha a nós o teu reino. Mas a parte que fala: seja feita a tua vontade na terra, na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, nas minhas amizades, isso não cabe. O discurso de Jesus é conveniente quando fala de amar ao próximo. Agora, quando fala de julgamento, quando fala de pecado, não se aplica nessa cultura. É tempo de levarmos a palavra de Deus a sério. Eu não sou tão puritano quanto deveria ser. E também não ouso apontar o dedo para ninguém, até porque eu sei quem sou. Mas eu não posso me calar diante do que tenho visto e ouvido. Eu estou indignado com alguns postulados e algumas posturas ditas cristãs que estão levando as pessoas para cada vez mais longe do ideal de uma vida de santidade, sob um discurso meloso e enganoso de que o Deus da Bíblia é um Deus de amor e ponto final. Que tudo que se refere a Deus é amor e só isso. Parece uma pregação à la Woodstock, né? Que o amor é tudo e sem amor não se tem nada. Isso poderia até ser verdade no mundo ideal, mas no mundo caído como o nosso, deixa muito a desejar. Se Deus tratasse o bem e o mal da mesma maneira, no meu entendimento, ele não seria amor. Ele seria injusto com quem pratica o bem. Um Deus que não corrige, que não julga, seria amoral. E a Bíblia não teria sentido algum de ter sido escrita. O mal precisa ser resistido, combatido e corrigido, sim, senhores. Dizer que no fim tudo vai acabar em pizza é sinônimo de que tudo o que acontece na terra fica na terra. Que qualquer tipo de crime que se comete aqui prescreverá com a morte de quem o cometeu, e que aqueles que passaram a sua vida odiando a Jesus deliberadamente passarão a eternidade na presença dele. Só se isso for considerado um castigo para esse pessoal, porque senão não tem cabimento. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, está escrito lá que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas não está escrito que todos os que farão isso, o farão prazerosamente, o farão voluntariamente, como quem reconhece, aceita, admira e aprecia a autoridade de Jesus. Muitos o farão porque serão obrigados a fazê-lo.
Em vários lugares, Jesus afirma, Mateus no capítulo 13, Lucas capítulo 13, Jesus afirma que o inferno é lugar de choro e ranger de dentes. Isso é, um lugar ou estado onde a raiva se expressa num ranger de dentes. E os que forem para lá serão obrigados a se dobrar a Jesus e declará-lo Senhor sobre todas as coisas. Gente, eu sei que isso é muito pesado. Num tempo tão difícil como esse que estamos vivendo, falar sobre o pecado, o inferno, sobre levar Deus a sério, sobre levar a palavra de Deus a sério, pode parecer insensibilidade da minha parte. Não é. Eu, mais do que ninguém, sei disso. O que eu não quero é pintar um quadro que te leve para a morte, pensando que você está indo para a vida eterna. Essa história de que Jesus pagou por tudo e eu não tenho que me preocupar com mais nada é muito perigosa. O que Jesus diz sobre isso? Ele coloca as coisas da seguinte maneira: as ovelhas ficarão à sua direita, os bodes à sua esquerda. Às ovelhas ele dirá: venham benditos de meu Pai, unam-se a mim no meu reino. Aos bodes ele dirá: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Os malditos irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Quem é bendito e quem é maldito, eu não tenho autoridade, não tenho poder para fazer a colheita. Não é? Aliás, nem cabe a mim dizer, porque pastor não tem poder nem autoridade para mandar ninguém para o céu e nem para o inferno. E eu mesmo não gostaria que fosse minha essa responsabilidade. Porque é uma coisa que está acima de qualquer um. O que eu estou tentando passar para vocês é que é preciso levar Deus e a sua palavra a sério. Com Deus não se brinca, com vida eterna não se arrisca. Vida eterna não é como uma aplicação na bolsa de valores, que você aplica lá, se errar você perde muito dinheiro e depois você tenta de novo até dar certo. Com vida eterna a gente não pode pagar para ver, porque a gente pode não gostar do que vai ver, só que daí não tem mais volta. Pregar sobre isso dessa maneira pode me valer um rótulo de ignorante, de fanático, de sem noção. E eu posso viver com esses rótulos tranquilamente. O que eu não posso viver é com você indo para o inferno porque eu não preguei essa palavra. A sua vida é preciosa para Deus. E Deus a tornou preciosa para mim quando colocou você no meu caminho, na minha vida. Hoje em dia tem sido muito difícil a nossa interação física, mas haverá um dia em que estaremos juntos para sempre. É nesse dia que eu penso. Eu quero estar com você lá. Eu quero que você esteja comigo lá. Leve Deus a sério. Leve a palavra de Deus a sério. Pecado é coisa seríssima, segundo a Bíblia, e não se cura com placebo, não se cura com remédio de farinha, de mentira, porque pecado não é problema psicológico, gente, é problema espiritual. Ele é real, ele existe. Ele nos consome na terra e pode afetar nosso discernimento espiritual e complicar nossa relação com Deus.
Os desafios da pandemia e da pós-pandemia continuam os mesmos. Nada mudou nesse sentido. Nós ainda precisamos de Jesus, nós continuamos dependendo de Jesus, nós ainda precisamos confiar em Jesus. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavras de Jesus em Marcos 1, verso 15. Como essa palavra é bem pesada, eu vou parar por aqui. Mas eu gostaria de finalizar essa reflexão com uma oração, para que Deus toque no seu coração, para que você se arrependa da vida que vem vivendo até então, para que Deus restaure a sua vida, para que Deus abençoe, para que Deus te dê segurança, convicção, fé na salvação em Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje é uma palavra muito densa, muito pesada, um discurso difícil de ouvir e difícil até de pregar. Deus, eu peço ao Senhor que fale no coração de quem está assistindo esse vídeo agora, que o Senhor toque no coração de quem está assistindo agora esse vídeo. E se essa pessoa, Deus, ela não tem tido consciência da vida que leva, de uma vida que é contrária à tua vontade, de uma vida que não expressa o espírito do Evangelho, ó Deus, que haja conversão, que Jesus possa dizer para essa pessoa o mesmo que disse para Zaqueu no dia em que ele se arrependeu do mal que havia causado. Que a frase de Jesus seja: hoje entrou salvação nessa casa. Pai, salva o marido, salva a esposa, salva os filhos. Ó Deus, salva o pai, salva a mãe. Em nome de Jesus, que haja conversão, que haja transformação, que as pessoas, ó Deus, passem a levar o Senhor a sério, porque vida espiritual é coisa séria, e o Senhor quer que a gente enxergue isso. Não há tempo nem espaço para a gente minimizar aquilo que é realmente importante na nossa existência, porque aqui o assunto é eternidade, não é coisa de uma pandemia que vem e passa, não é coisa de uma enfermidade que vem e passa, não é coisa de um tempo de vacas magras que vem e passa. Nós estamos falando de eternidade, ó Pai. A tua palavra está falando da eternidade. E o Senhor não quer, não deseja que ninguém se perca. O seu amor se expressa no sacrifício de Jesus e naquilo que ele pode alcançar na vida das pessoas que o aceitam, na vida das pessoas que recebem Jesus no seu coração, na sua casa, na sua vida, e se permitem ser transformadas, ter as suas mentes transformadas pela renovação do entendimento através do teu Espírito. Ó Deus, faz uma obra na vida de todos nós, toca em todos nós, muda a nossa vida, ó Deus, porque nós estamos vivendo um tempo de torpor, nem em todas as áreas da vida,
Ó Pai, essa situação que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, ó Deus, tem gerado um estado de espírito nas pessoas, ó Deus, de comodidade, de comodismo. Algumas, ó Deus, têm ficado doentes psicologicamente. Outros têm ficado mais morosos ainda do que já eram antes. Ó Deus, a tua palavra diz: desperta tu que dormes. Hoje nós queremos ser despertados pelo teu Espírito, ó Deus, para uma vida nova, abençoada, uma vida vibrante, ó Deus, em nome de Jesus, uma vida que seja o início daquela vida eterna que teremos na glória com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, repreende o mal das nossas vidas, repreende os pensamentos, ó Deus, que fazem com que a gente não leve a sério a Tua palavra, o Senhor, a sério. Em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor esteja sobre todos, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Deus quiser.